O Castelo de Houska, o Portão do Inferno. Há lugares na Terra que parecem desafiar toda a lógica humana, locais que parecem existir fora do tempo, como se fossem janelas abertas para algo que não deveríamos ver. E entre esses lugares perdidos em meio às florestas da antiga Boêmia, um se destaca não apenas pela sua arquitetura gótica ou pela idade das suas pedras, mas pelo que parece estar escondido debaixo delas. O Castelo de Houska, erguido sobre um precipício isolado ao norte de Praga, na atual República Tcheca, é conhecido há séculos como o Portão do Inferno. Um nome que nasceu não de metáforas poéticas, mas de histórias reais, de gritos que ecoam das profundezas do solo e sombras que se movem onde não há luz. Segundo antigos registros, Houska não foi construído para proteger pessoas, mas para conter algo, o que já torna sua origem uma anomalia histórica, pois castelos medievais eram erguidos estrategicamente para defender fronteiras rotas comerciais ou abrigar nobres. Mas Houska está no meio de lugar nenhum, cercado por florestas densas e penhascos, sem qualquer valor militar, sem rio próximo, sem estrada importante. E ainda assim, suas paredes grossas e janelas falsas parecem erguer uma barreira voltada não para fora, mas para dentro, como se os construtores quisessem impedir que algo escapasse do subsolo. A história começa no século XIII, durante o reinado de Ottokar II da Boêmia, um período em que a região fervia com guerras fé e superstições. O rei ordenou que um castelo fosse erguido sobre um misterioso buraco no chão. Um abismo tão profundo que ninguém conseguia ver o fundo e do qual se dizia sair criaturas estranhas, gritos de dor e um vento quente que exalava o cheiro de enxofre e podridão. O povo acreditava que aquele era um portal direto para o inferno. E para confirmar a profundidade do abismo, os guardas jogavam pedras, mas nunca ouviam o som delas atingindo o chão. Assim nasceu a lenda de que Houska foi construído para selar um portão aberto por forças que não pertencem a este mundo. Os relatos antigos contam que antes da construção, o rei ofereceu o perdão a prisioneiros condenados à morte. Em troca de um favor, apenas um deveria ser amarrado por cordas e descido lentamente dentro do buraco para ver o que havia lá embaixo. O primeiro homem aceitou, mas poucos segundos após começar a descer, começou a gritar desesperadamente, pedindo para ser puxado de volta quando foi trazido à superfície. Seu cabelo havia embranquecido por completo. Seus olhos estavam revirados e ele balbuciava frases sem sentido, falando de criaturas aladas, figuras com rostos deformados e seres que rastejavam nas paredes gritando que aquilo não era um buraco, mas um portal vivo que respirava e o observava. O prisioneiro morreu 2 dias depois de febre e delírio. Desde então, ninguém mais ousou repetir. O castelo foi erguido diretamente sobre a fenda e a capela central, construída exatamente sobre o ponto em que o abismo se abria. O piso foi selado com grossas lajes de pedra e nas paredes foram pintadas imagens de anjos e demônios, em luta curiosamente. Uma dessas pinturas mostra um arcanjo segurando uma espada na mão esquerda, algo extremamente raro na arte medieval, pois a mão esquerda era associada ao mal. Isso fez estudiosos suspeitarem que a capela não fora feita apenas para culto, mas para conter o que havia debaixo dela, uma espécie de selo espiritual colocado sobre o portão proibido. Com o passar dos séculos, Houska passou de mão em mão entre famílias nobres, mas sempre com relatos de eventos. Perturbadores viajantes que passavam pela região diziam ouvir sons de correntes arrastando no meio da noite e luzes verdes que dançavam sobre o telhado. Camponeses afirmavam ver figuras humanas andando nas muralhas, mesmo quando o castelo estava abandonado, e monges que visitaram o local escreveram sobre presenças que tentavam se manifestar durante a missa, sussurros que vinham do chão, e uma sensação opressiva de que algo observava cada um dos presentes.
o castelo se tornou um ponto de medo e curiosidade, e as histórias começaram a se misturar com o próprio folclore tcheco. Durante o século XIX, exploradores e ocultistas começaram a se interessar pelo lugar, acreditando que Houska poderia ser um dos pontos de interseção entre o nosso mundo e outro plano de existência. Alguns afirmavam que o castelo estava construído sobre linhas de energia telúrica e que o buraco original era um vórtice espiritual, uma ferida aberta no tecido da realidade que havia sido selada, mas nunca curada. E isso explicaria por que as pessoas que passavam tempo demais dentro das muralhas relatavam sonhos idênticos com criaturas presas em escuridão e vozes prometendo conhecimento em troca da alma. Mas o episódio mais sombrio da história de Houska veio séculos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o castelo foi ocupado por tropas nazistas. Há registros de que a SS, obcecada por ocultismo e poder místico, transformou o local em uma base de experimentos espirituais. Documentos encontrados após a guerra sugerem que os nazistas acreditavam que o buraco sob o castelo era uma passagem para outro plano e tentaram abrir novamente o que os antigos haviam selado. Alguns moradores da vila próxima contaram ter visto luzes intensas vindas das janelas durante a noite e ouviram gritos e cantos em idiomas desconhecidos. Quando a guerra terminou, o castelo foi abandonado às pressas e todos os arquivos relacionados aos experimentos desapareceram. Depois disso, Houska caiu no silêncio por décadas, até ser reaberto para estudos arqueológicos modernos. Mas os pesquisadores enfrentaram dificuldades técnicas inexplicáveis. Equipamentos eletrônicos falhavam, baterias descarregavam de forma súbita, e alguns relataram ter visto sombras se movendo em corredores vazios. Um dos arqueólogos afirmou que durante as escavações ouviu batidas sob o piso da capela como se algo tentasse sair dali. Hoje, o local é aberto à visitação, mas até os guias evitam permanecer sozinhos dentro por muito tempo. Dizem que o ar parece mudar e o som ambiente se distorce conforme se aproxima da antiga capela. O chão ainda treme levemente, como se algo pulsasse nas profundezas. Teóricos modernos especulam que o portão de Houska pode ter origem natural, talvez uma caverna profunda ou fenda geológica. Outros acreditam que a fenda é um ponto energético, um cruzamento dimensional, onde o espaço se dobra e permite vislumbres de outras realidades. E há ainda os que afirmam que o castelo foi construído para esconder algo que não era deste mundo. Talvez uma relíquia antiga, uma forma de vida aprisionada, ou até mesmo o corpo de uma entidade caída que não poderia ser destruída, apenas contida. Mas o que mais inquieta os estudiosos é que relatos semelhantes existem em outras partes do planeta. Antigos templos erigidos sobre fendas misteriosas, estruturas que parecem ter sido feitas não para proteger pessoas, mas para selar algo dentro, como se várias culturas tivessem recebido o mesmo aviso milênios atrás. E Houska fosse apenas um dos muitos portões espalhados pela terra. E quando observamos a iconografia presente em suas pinturas, percebemos símbolos idênticos aos encontrados em manuscritos herméticos da Idade Média que falam sobre as 7 portas do submundo, lugares onde a fronteira entre os vivos e os mortos se desfaz e o tempo deixa de existir. Hoje, muitos visitantes relatam sensações semelhantes ao entrar no castelo: calafrios repentinos, enjoo, vertigem e um sentimento de ser observado. Algumas pessoas desmaiam, outras choram sem motivo, e há quem afirme ouvir sussurros vindos das paredes durante as noites de lua nova. Curiosamente, os animais da região evitam o castelo. Corvos e morcegos o circundam, mas nunca entram. Talvez instintivamente saibam o que os humanos se esforçam para negar, que há algo ali embaixo, algo antigo, adormecido e faminto, esperando o momento certo para despertar.
E se Rosca for realmente um selo e não apenas uma construção histórica, o que aconteceria se o selo se rompesse? O que aconteceria se as forças que foram contidas ali séculos atrás voltassem a se manifestar? Alguns acreditam que pequenos sinais já surgem. Rachaduras que aparecem no piso da capela, ruídos vindos do subsolo e sombras que antes se limitavam aos corredores, agora vistas do lado de fora, como se o castelo respirasse, como se algo lá embaixo começasse a se mover lentamente, testando as correntes que o prendem. O castelo de Rosca permanece até hoje como um enigma entre o sagrado e o profano. Um lugar que parece existir não para proteger a humanidade, mas para isolá-la do que jaz abaixo dele. Talvez o verdadeiro mistério não esteja no que o castelo esconde, mas no motivo pelo qual alguém um dia decidiu erguer muros contra o próprio inferno. E se o portão de Rosca realmente existir, talvez ele não esteja fechado apenas por pedras e orações, mas pelo esquecimento e o medo ancestral de olhar para dentro da terra e perceber que o inferno nunca esteve em outro mundo. Ele sempre esteve aqui esperando por nós. Inscreva-se em Crônicas de Outro Mundo e continue comigo nessa jornada por entre os mistérios que o tempo tentou enterrar. Deixe o seu like se quiser que a próxima crônica seja revelada e compartilhe este vídeo com quem tem coragem de olhar para o desconhecido. Mas cuidado, porque quando muitos começam a olhar para o abismo também desperta.